algumas questões sobre algo que queiram ver antes da aula, já que temos de estar aqui às férias de tempo. Eu estou a trabalhar no enunciado do projeto do grupo que vocês têm que fazer. Eu espero ter isso pronto durante o fim de semana, após o fim de semana, que é para a próxima semana poderem começar. Também ainda não divulgamos porque ainda não falamos nas estruturas de dados necessárias para a execução do trabalho, mas podem já ir pensando e modelando as coisas. Mas realmente ainda não falamos em listas, em pilhas, em filas, em árvores, que vão necessitar depois para a parte da implementação. Mas, entretanto, comecem a pensar nos grupos, nos elementos do grupo, porque o trabalho vai surgir para a semana, o enunciado. Ora bem, eu acho que podemos ir começando, até porque eu vou relembrando um bocadinho o que demos na aula passada para poder continuar. Eu não, talvez comece a falar um bocadinho, um pouco rápido demais, porque precisamos de terminar este tópico na aula durante a aula de hoje, mas se eu estiver a andar rápido demais, por favor, digam que eu paro, nem que depois tenha que ocupar a próxima aula ainda um bocadinho com isto. Está bem? Mas já não nos falta muito. Eu vou então iniciar a gravação. Tá bem? Ok. Podem falar na mesma se quiserem, ou chat, mas tenham atenção que estão a ser gravados. Recording in progress. Pronto. Ora, boa tarde. Acho que a minha partilha está ok, não está? Eu esqueci de perguntar. Acho que sim. Estou a ver. Nós, na última aula, começamos a falar em algoritmos de ordenação e, na altura, eu referi uma lista daqueles que iríamos analisar com alguma atenção, embora existam muito mais. E na aula passada chegamos
vimos todos os algoritmos que estão nesta lista, que eram de complexidade n ao quadrado. Okay. Falamos ainda do merge sort, que era um algoritmo recursivo que apresentava complexidade n logaritmo de n, que era aquele algoritmo que dividia o vetor a meio e ia ordenar a metade esquerda, depois a metade direita, juntava as duas metades, e para essa junção necessitava de um vetor auxiliar, o que significa que tinha uma complexidade espacial linear, embora a complexidade temporal fosse n logaritmo de n. Pronto, o que é que vamos ver hoje? Hoje vamos falar no quicksort, que é talvez o mais usado destes algoritmos de ordenação. O ipsort, como eu disse, não vamos falar já porque ainda não falamos nas estruturas ZIP, nas filas de prioridade, vocês vão falar nisso mais tarde e depois vão referir o ipsort. E vamos também falar em dois outros algoritmos que apresentam complexidade aproximadamente linear, mas que são algoritmos um pouco diferentes daqueles que temos vindo a estudar, porque não são algoritmos comparativos, não usam a comparação, o operador de comparação na ordenação. E depois, quando falarmos deles, daqui a pouquinho vamos perceber o que é isto. Ok, vamos então começar. Vou passar isto, que já tínhamos falado, vamos falar no quicksort. Qual é que é a ideia base do quicksort? A ideia base está em dividir o vetor em dois subvetores, tal como o merge sort, que partia ao meio e dividia em dois e depois ia tentar ordenar as duas metades separadamente. Aqui vamos fazer o quicksort, faz uma partição também, mas não faz a partição do vetor a meio. Faz a partição de acordo com o que nós chamamos um pivô. O que é um pivô? É um elemento do vetor que vai servir de fronteira nesta partição. É um algoritmo recursivo, também pode ser implementado de forma iterativa, mas pronto, tem várias... É um algoritmo recursivo, desculpa. É um algoritmo recursivo e em cada passo da recursão nós vamos então fazer a tal partição de acordo com o pivô. E essa partição baseia-se em eu colocar do lado esquerdo do vetor, no subvetor esquerdo, os valores que são menores ou iguais que o pivô. E no subvetor direito, os que são maiores que o pivô. Aqui está um maior ou igual, está mal, é maior. Claro, o igual não pode ficar dos dois lados. Okay? E depois vamos ordenar recursivamente, separadamente, estes dois subvetores. Não tem o passo seguinte que vimos no merge sort, que era juntar as duas metades, porque nós aqui não dividimos a meio e não vamos ordenar as metades. O que nós vamos fazer é colocar no lado esquerdo todos os que são menores que um determinado valor e depois vamos fazer isso recursivamente. E vamos colocando sempre no lado esquerdo todos os que são menores, todos os que são menores, todos os que são menores. Quando acabarmos a recursividade, no lado esquerdo vai estar o menor de todos. Ok? Bom, para percebermos como é que isto funciona. Imaginemos este vetor 8, 9, 2, 5, 4, 6, 1, 3, 7, só para ilustrar o conceito, e supomos que escolhemos como pivô o x igual a 4, o valor que está no meio. Não precisa obrigatoriamente de ser o que está no meio, é um valor qualquer, e depois vamos ver, não é bem qualquer, mas vamos já ver o que é que queremos dizer com qualquer, mas pode ser um elemento do vetor. O pivô pode ser um elemento qualquer do vetor. Temos de ter cuidado na sua escolha e vamos já ver isso. Escolhemos aqui o 4 e agora o que é que vamos fazer? Vamos percorrer o vetor todo, começando, temos dois índices, um que começa no início do vetor, outro que começa no fim do vetor, e os índices vão andando. O I vai crescendo, o índice vai de 0 e vai crescendo, o J, N-1, vai crescendo. E o que é que vamos fazer com esses índices? Vamos ver se os valores que eles estão a referenciar, os elementos que eles estão a referenciar, estão na ordem certa no vetor. Isto é,
Eu sei que o pivô é 4, então o que eu quero é todos os elementos menores que 4 do lado esquerdo do vetor, menores ou iguais, e todos os maiores que 4 do lado direito. Ok, o meu I está do lado esquerdo, o índice I, deve estar a referenciar valores menores que o 4, que é o pivô. Ora bem, o I está em 8, está mal. O 8 não devia estar ali, então eu paro o índice, o andamento do índice. E agora vou para o J. O J está a apontar, a referenciar o 7, é maior que o 4, tudo bem, decremento. E digo assim, o 7 está no sítio certo. E ando com o J para trás, menos, menos. 3. O 3 não é maior que o 4, está mal. Paro de andar com o índice J e, como quer o J, quer o I estão a referenciar elementos fora das suas posições, nós trocamos o I com o J. E o 3 passa para o lado esquerdo do pivô, o 8 passa para o lado direito do pivô e estas zonas sombreadas já estão no sítio certo. E continuamos com o I e com o J a percorrer o resto do vetor, até o I e o J se encontrarem. Quando isso acontecer, nós vamos ter do lado esquerdo todos os que são menores que 4, menores ou iguais, e do lado direito todos os que são maiores que 4. Não estão ordenados os vetores, obviamente. Os subvetores não estão ordenados, mas a zona cinzenta já tem os que são menores que, e a zona esverdeada já tem os que são maiores que. Se eu agora ordenar recursivamente a zona esquerda e a zona esverdeada, eu vou conseguir ordenar os meus vetores, porque este processo vai se repetir em cada chamada recursiva. Ok? Percebe-se? Pronto. Em termos de implementação, nós vamos ter uma chamada recursiva, isto é um algoritmo recursivo, quer dizer que vamos precisar de um método auxiliar. Este quicksort inicial que aqui está tem um único argumento, que é o vetor V que eu quero ordenar, e depois existe aqui uma chamada a uma outra função que, além do vetor, tem os índices início e fim do vetor, que é para as chamadas recursivas que vêm à frente, que está aqui. Vamos esquecer este if inicial que eu já vou falar. O quicksort, então, é esta parte, e vamos olhar só para o else. O que é que ele faz? O X vai ser o meu pivô, e agora, como é que é escolhido o pivô? É escolhido, aqui é escolhido pela mediana de 3 valores, e vamos já ver porque é que isso é assim, mas escolho um pivô, e depois vou andar com os tais índices, I e J, que vão começar no elemento mais à esquerda da zona que eu estou a tentar ordenar, e no elemento mais à direita da zona do subvetor que eu estou a ordenar. E estes ciclos, whiles que aqui estão, o que fazem é andar com o I para a frente até encontrar um elemento que está fora da sua posição, que devia estar do lado direito, está do lado esquerdo do pivô, e o J também. Reparem novamente nos operadores, só é usado o operador menor, já falamos nisto. Sempre que estivermos a usar métodos standard que estejam implementados, isto vai acontecer. Pronto, quando o I e o J se encontrarem, ele termina. Enquanto o I for menor que o J, ele vai trocando os valores que estavam fora das posições, vai trocá-los entre si. Quando eles se encontrarem, sai do ciclo for. Depois de fazer esse varrimento, que era esta figurinha que está aqui, depois de fazer este varrimento, eu tenho que chamar recursivamente as dois bocados, não são metades. Na figura partiu exatamente a meio, mas pode não acontecer isso. Agora chamo recursivamente o quicksort para a parte mais esquerda e o quicksort para a parte mais direita. Okay. Complexidade disto. A complexidade está aqui atrás, mas pela figurinha, eu volto já atrás, mas pela figurinha percebe-se melhor. Ora, vamos lá ver. Vamos olhar primeiro para a figura da direita. O que é que acontece no quicksort? Eu tenho um vetor de dimensão n,
escolho um pivô, e agora tudo vai depender de qual é o pivô que eu escolho, por isso é que eu disse que íamos estudar a escolha do pivô, que íamos discutir esta história de escolher o pivô. Dependendo do pivô que eu escolher, o meu vetor, pela figurinha de há pouco, estava dividido mais ou menos a meio. Os valores que estavam à esquerda eram mais ou menos metade daqueles que estavam à direita do pivô. Pode não acontecer, mas vamos supor que acontece isso. Então, recursivamente, nas duas chamadas recursivas, eu depois vou chamar esta metade, este subvetor esquerdo e subvetor direito, que são mais ou menos da mesma dimensão. E isto é recursivo, volta a partir a meio, blá, 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 blá. Quanto tempo é que eu demoro? Qual é a ordem de complexidade disto? Okay. Eu varro o vetor para pôr os elementos mais à esquerda de um lado, mais à direita do outro, demoro n, porque eu vou percorrer o vetor. Posso não percorrer todo, mas também posso ter que percorrer todo. Demoro n, e depois vou recursivamente fazer a mesma coisa para os bocados que foram sendo encontrados, ou os subvetores que foram sendo encontrados. Se a escolha do pivô fizer com que esta partição em valores menores, valores maiores que o pivô, seja mais ou menos metade, ou exatamente metade, eu vou ter quantas chamadas recursivas? Já vimos isto no merge sort, porque se eu conseguir dividir exatamente a meio vai dar a mesma altura da recursividade, que é logaritmo na base 2. Ok? Pronto. Isto é o número de chamadas recursivas que eu faço. É a altura da minha árvore de recursividade. Mas em cada uma dessas chamadas, antes eu tenho o varrimento do vetor. Tenho n. Okay? Logo, o tempo total é n, que é varrer o vetor, mais fazer o mesmo para o nível seguinte. O nível seguinte, que são um logaritmo na base 2 de n níveis. Então, será n logaritmo de n. Ok? Está claro? Pronto. Agora vamos olhar para o lado esquerdo. O lado esquerdo representa o seguinte. Vamos supor que na escolha do pivô, como eu disse que o pivô era um número qualquer pertencente ao vetor, vamos supor que na escolha do pivô, azar dos azares, e vamos para os casos extremos para analisar melhor, eu escolhia como pivô o maior elemento que estava no vetor. Okay? O 35. E o 35 era o maior deles todos. O que é que acontece? Na partição do quicksort, eu vou colocar à esquerda todos os menores ou iguais a 35 e à direita os maiores que 35. Por acaso não é bem assim, porque o pivô fica sempre do lado direito, geralmente. Depende de como implementarmos o algoritmo. Mas neste caso, o pivô fica sempre do lado direito. Queria isto dizer que eu tinha um do lado direito, que era o 35, e tinha do lado esquerdo todos os que eram menores. E depois eu vou chamar recursivamente, ordena este e ordena este subvetor mais este subvetor. E agora vamos supor que acontecia o seguinte: na ordenação dos n-1 elementos do subvetor esquerdo, eu escolhi outra vez como pivô o maior deles. É a mesma coisa. Qual é a altura da recursividade aqui? Isto é, quantas chamadas recursivas eu já faço? Não é logaritmo de n, porque o logaritmo de n é a altura daquela árvore quando eu divido o meu espaço de estados, a minha dimensão de vetor, em metades, 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 metades. Se eu dividir em menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, eu vou ter n chamadas. A altura da recursividade passa a ser n. E cada uma destes níveis, já tínhamos visto que tinha o varrimento do vetor para fazer a partição, não, demorava n, então eu tenho n vezes n ao quadrado. Ok? Pronto. Quando nós dizemos que o quicksort é um algoritmo que tem complexidade n logaritmo de n, isso vai depender muito de qual o pivô que é escolhido. Se o pivô for bem escolhido e bem
será um valor que está mais ou menos a meio do valor de todos os elementos do vetor, ou que divide o vetor, não é bem isto, é que divide o vetor em tantos menores que ele, quanto os que são maiores que ele, eu tenho realmente um n logaritmo de n, mas se o pivô for mal escolhido, eu posso atingir o n ao quadrado nos casos extremos. E, à partida, nós nunca sabemos o que é bem escolhido ou mal escolhido, porque não sabemos quais são os valores todos do vetor para ver se o pivô está bem ou mal escolhido. Para isso tínhamos que analisar o vetor todo, mas aí já fazemos quase a ordenação, ou temos tanto trabalho em escolher um bom pivô como em fazer a ordenação do vetor, que era o nosso problema inicial. Isto é mais ou menos o que está aqui descrito, com mais aqui algo sobre como é que se escolhe o pivô. Então, se eu tenho este problema de escolher bem o pivô, como é que eu garanto que o meu pivô está bem escolhido? Não existe, não consigo garantir isso com 100% de certeza que aquele é o melhor pivô que eu podia ter arranjado ou que podia ter escolhido, mas existem algumas estratégias que são usadas. Se vocês escolherem um dos extremos do vetor, eu vou escolher o elemento que está na primeira, porque é assim, a escolha do pivô é uma operação que vai ser realizada muitas vezes. Em cada chamada recursiva, a primeira coisa que ele faz é escolher o pivô, vai repetir isso muitas vezes. Convém que não seja uma operação pesada. Se for uma operação pesada, eu estou a gastar muito tempo ali, muito tempo de execução e não faz sentido. Então, uma operação simples, ou uma escolha simples, poderia ser, ok, é o primeiro elemento ou é o último elemento que é fácil de escolher. Sim, poderia ser, mas reparem numa situação caricata. Se fizermos isso, e vamos imaginar que o nosso vetor já estava ordenado. Nós não sabíamos que ele já estava ordenado, mas por acaso ele já estava. Se nós aplicarmos o quicksort para ordenar o vetor, que não sabíamos que estava ordenado, mas ele já estava, fazendo esta escolha do pivô que aqui está, ele vai escolher sempre o pior possível dos valores, não é? Como pivô, que foi aquele caso extremo que vimos. Vai ter n ao quadrado, garantidamente. E parece um bocadinho caricato eu ter um vetor já ordenado, aplicar um algoritmo de ordenação e isso dar-me a pior complexidade possível que esse algoritmo pode atingir. Se o problema até já estava resolvido a priori. Bom, esta estratégia geralmente não é usada. Há outra estratégia que é um valor aleatório, porque é aleatório, às vezes há de funcionar bem, outras vezes menos bem, mas de certeza que, ou quase 100% de certeza que não vai ser sempre um mau pivô. O problema desta estratégia é que a escolha aleatória, efetuar o random, é uma operação pesada. Temos que fazer isso várias vezes em cada nível, em cada chamada recursiva, vai ser muito pesado. O que se opta por fazer é fazer a mediana de 3 valores. A mediana de 3 valores vai-me garantir que eu nunca escolho o pior, porque eu escolho 3 valores do vetor e vou selecionar como pivô a mediana deles. Nunca é nem o maior nem o menor. Por isso, eu nunca vou estar no caso extremo do n ao quadrado. E esta é a estratégia que é mais vezes utilizada e é aquela que estava no algoritmo apresentado, em que geralmente os 3 valores escolhidos para ir ver qual é a mediana é o elemento que está no início do vetor, o elemento que está no fim do vetor e o elemento que está no meio. E depois escolho como pivô a mediana desses elementos. Está? Bom, que é realmente o que aqui está. Ok? Mais sobre este algoritmo.
Pronto, o Quicksort é um algoritmo que, se o pivô for bem escolhido, apresenta complexidade n logaritmo de n, e nós nunca vamos conseguir melhor complexidade que esta nestes algoritmos comparativos, já vamos ver os outros, mas nestes algoritmos comparativos o melhor que conseguimos é n logaritmo de n. É por isso que o Quicksort talvez seja dos algoritmos de ordenação mais utilizados, mas reparem que a sua implementação, a sua codificação, comparada com aqueles algoritmos que apresentavam complexidade n ao quadrado, é muito mais complexa, tem mais operações. É certo que, conforme o tamanho dos dados de entrada aumenta, o crescimento do tempo de execução não é tão acentuado como nos algoritmos mais simples. Mas isso, como vimos quando falamos em complexidade, só é importante quando eu estou a falar em n's grandes. Quando eu estou a falar em tamanhos de entrada de valor reduzido, às vezes, e muitas vezes, até é mais rápido executar um algoritmo de n ao quadrado do que um algoritmo de n no logaritmo de n, para valores pequenos, para n pequenos. Okay? E o seu código é muito mais simples. Por essa razão é que nestes algoritmos de ordenação é muito usual encontrar a ordenação das zonas mais pequenas do vetor, porque isto no Quicksort eu chamo recursivamente ordena a zona esquerda, ordena a zona direita, não é? Quando essas zonas são suficientemente pequenas, têm poucos elementos, em vez de fazermos o Quicksort, fazemos outro método mais simples, com menos operações e que vai demorar menos tempo. Neste caso, o Insertion Sort. Okay? Quando o tamanho do vetor que eu estou a tentar ordenar é menor que 10, e este 10 pode ser outro valor, aqui está só o 10 para exemplificar. Quando o tamanho é menor que 10, em vez de fazer estas contas todas, estas instruções todas, eu faço um Insertion Sort simples. Ok? Questões? Vocês interrompam quando quiserem, senão eu ponho para aqui a falar. Professora, Sim. Eu tenho uma questão que é só... A professora falou que o Quicksort é o algoritmo mais utilizado. Sim. Pois, mas visto que o Merge Sort também é n log de n, por que o Quicksort seria mais utilizado do que o Merge Sort? Por causa da complexidade espacial. O Merge Sort que tem complexidade espacial de ordem n por causa do vetor auxiliar que precisa para juntar as metades ordenadas do vetor. Sim. Okay? No Quicksort, a complexidade espacial que eu tenho tem só a ver com a altura da árvore de recursividade, porque em cada chamada eu vou precisar de guardar variáveis, okay? Que é logarítmica. Okay? A complexidade espacial do Quicksort é melhor que a do Merge Sort. Tá, percebo. Obrigado. Pronto, que era a parte que eu ia falar, mas já está falando. Ok? Pronto, sobre o Quicksort, é isto. Nós depois nas aulas práticas vamos ter a oportunidade de experimentar estas coisas. Mas se quiserem ver, eu sei que esta figura não se vê muito bem, mas eu quis usar uma que estava num livro e não encontrei. Encontrei várias assim na net, mas eu queria uma mais oficial. E se repararem aqui, nós temos alguns algoritmos de ordenação, não temos todos. Isto é complexidade temporal, que está tentada neste gráfico. Isto é a complexidade do Quicksort, do Merge, do Ipsort, que nós não falamos, e do Insertion Sort. Estão a ver, o Insertion Sort é n ao quadrado, isto começa a crescer muito mais rapidamente que estes aqui, que são n logaritmo de n. Mas, se olharem para esta zona em que o tamanho do vetor é pequeno, eu sei que isto não se vê bem, mas é verdade, acreditem, o Quicksort demora mais tempo que o Insertion Sort. O Insertion Sort é mais rápido
que o quicksort nesta zona aqui, mas depois começa a crescer rapidamente. É por isso também que quando o vetor é pequeno, o próprio quicksort faz uma chamada à ordenação por inserção, ao algoritmo de ordenação por inserção. Ok? Bom, agora, relativamente... já que estamos a falar nisto, eu volto já para trás, mas eu por acaso podia ter posto isto, podia ter posto isto noutro sítio, mas ficou neste slide mais à frente. Mas já que estamos a falar no quicksort, e o quicksort chamar o insertion sort, quando o vetor é de pequena dimensão, a STL já tem algoritmos de ordenação implementados, isto é, tem a função sort implementada. E o algoritmo que é usado no sort que está implementado na STL é o introsort. Não é nenhum dos que falamos, mas é uma composição daqueles que falamos. É o introsort. O que é o introsort? O introsort tem por base o quicksort, que é este que acabamos de ver. O que acontece é que o próprio algoritmo vai vendo ao longo das chamadas recursivas, vai vendo se a complexidade temporal está a seguir o logaritmo ou não. Isto é, vai vendo se a árvore da recursividade está a seguir a grandeza logarítmica. Vai ver se o vetor está a ser mais ou menos dividido a meio naquelas partições, etc. Se isso não acontecer, ele altera o quicksort e passa a executar o ipsort, porque quer dizer que o pivô está a ser mal escolhido e isso está a degradar a complexidade, então em vez de utilizar o quicksort, ele usa o ipsort, que é o tal algoritmo de ordenação que ainda não falamos porque é baseado em filas de prioridade. Okay? De qualquer das formas, quando o vetor é pequeno, ele usa sempre o insertion sort nas zonas mais pequenas do vetor que está a ordenar. Mas tem esta particularidade engraçada de, durante a execução, poder mudar de estratégia ou de algoritmo que está a ser usado para a ordenação. Mas já voltamos ali. Ok, relativamente então aos algoritmos comparativos, tal como eu disse, ou baseados em comparação, tal como eu disse há pouco, o n logaritmo de n vai ser a melhor complexidade temporal que conseguimos arranjar. Não arranjam nenhum algoritmo que tenha uma complexidade melhor. Mas existem algoritmos que são algoritmos não comparativos. O que é que isto quer dizer? Que são algoritmos em que em que não é necessário efetuar a comparação entre elementos. Ver se um é menor que o outro. Eu vou conseguir ordenar o vetor sem comparar os elementos entre si. Okay. Estes algoritmos são usados quando o domínio de valores ou o domínio de elementos que estamos a ordenar é pequeno. E já vamos perceber porquê. Para tal e para a explicação que vem a seguir, nós vamos supor que estamos a tentar ordenar vetores de inteiros. Okay? Mas é generalizável para qualquer outro tipo de dados. Vamos falar em inteiros porque é mais fácil de explicar os algoritmos, mas podem ser objetos de uma classe qualquer, podem ser strings, tanto faz. Ok, então vamos falar em dois algoritmos, vamos falar no ordenação, no counting sort e no radix sort. Qual é a ideia do counting sort? É contar o número de ocorrências de cada um dos elementos do meu vetor. Isto é, vamos supor que eu tenho o vetor 4, 2, 2, 8, 3, 3, 1. O que é que ele vai fazer? Vai ver qual é o valor mínimo e máximo do vetor e depois vai ver para esses valores quantas ocorrências ocorrem de cada um dos elementos. Vai ser criado um vetor auxiliar, que é este count, que vai ter nos índices o domínio de valores possíveis, que é entre o mínimo, por acaso ali começou em 0, podia ter começado em 1, se eu souber que o mínimo é 1,
otimizar aquilo, mas ali pronto, começou no índice 0 e vai até ao índice 8, porque é o máximo deste vetor. E já estão a perceber porque é que no slide anterior se dizia que estes algoritmos são utilizados quando o domínio dos valores é pequeno. Porque se eu tiver valores que vão desde 1 até 3.500, eu vou ter que fazer um vetor auxiliar, o count, de 3.500 posições. Okay? E agora, em que é que se baseia o algoritmo? Vamos percorrer o meu vetor V e para cada elemento que eu encontro no vetor V, vou somar 1 à sua contagem no índice respectivo. Quer dizer, o valor 4 significa que eu vou ao índice 4 e somo 1. Estava tudo a 0 inicialmente. O 2, eu vou ao índice 2 e somo 1. Mas no segundo 2, somo outra vez, fica 2. Ok? Cada índice deste vetor tem o número de vezes que ocorre o valor correspondente a esse índice. O 4 acontece uma vez, o 3 acontece 2 vezes, o 6 acontece 0 vezes, e assim sucessivamente. Pronto. Depois de eu ter criado este vetor, e reparem que eu só varri o vetor V uma vez, ordem N, depois de eu ter criado o vetor count, eu vou percorrer o vetor count e vou reescrever o vetor inicial. Isto é, para cada elemento do vetor count que tenha um valor superior a 0, este tem, o índice 1 tem o valor 1, eu coloco ali índice 1. O índice 2 tem valor 2, eu coloco 2 vezes o 2. O índice 3 tem valor 2, eu coloco 2 vezes o 3. Porque é o número de vezes que apareceu aquele valor no vetor inicial. Ok? E só faço um varrimento do vetor count. O meu código são 2 ciclos for. É um ciclo for para criar o vetor count, vou percorrer o vetor inicial V e vou criar o vetor de contagem das ocorrências. Depois vou percorrer o vetor da contagem e este for que aqui está é só para colocar, desculpem, atrás, aquele for é um for que vai decrementando o valor que aqui está, não depende do tamanho do vetor, vai decrementando para ir colocando aqui um 2 mais um 2, aqui tem 2, então coloca um 3 mais um 3, então vai decrementando este 2 para ver quantos valores iguais tem que colocar no vetor original. Okay? Então eu gasto, aqui gasto N, aqui gasto o tamanho, arranjo o tamanho do meu vetor count, que é o K, considerando que K é o maior elemento do vetor, e depois outra vez N. A minha complexidade temporal é N mais K. Eu não consigo dizer se é... Eu não sei qual é o valor de K, por isso que eu não consigo simplificar mais esta expressão. Não existe nenhuma relação a priori entre o N e o K. Por isso mantenho a complexidade nesta escrita. Não sei qual é que é o termo dominante. Para poder Segunda dose já, eba. Mas deixa eu te falar, no começo eu achei, estava um pouco com medo de que talvez eles não pedissem a segunda dose. Não... pensei que era uma questão para mim, não é? Vai ter que desligar o micro. Ok, bom, este já vimos. Eu vou deixar esta visualização para ver no seguinte, se calhar é mais interessante. Bom, o algoritmo seguinte é o Radix Sort. Qual é a ideia deste algoritmo? É fazer uma ordenação repetida dígito a dígito. Isto é, eu vou ordenar primeiro, primeiro vou olhar para os meus valores e vou ver quantos dígitos tem o valor.
o maior desses valores. E para cada um dos dígitos eu vou fazer uma ordenação olhando só para essa posição. Estás com o bonequinho, é mais fácil. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu vou ter várias iterações para fazer a ordenação. Isto é o vetor original, 12, 58, 47. Isto é o vetor original que eu tenho para ordenar. E agora, numa primeira iteração, eu vou ordenar olhando só para o dígito menos significativo, para o dígito das unidades. Okay? O 20, eu não vou olhar para o valor 20, desculpem, vou começar do início. Eu não vou olhar para o valor 12, eu vou olhar para o 2. Okay? O 58, eu só vou olhar para o 8, não vou olhar para o 58. 47, só vou olhar para o 7. Vamos olhar para o último dígito e vamos comparar, vamos ordenar, desculpem, o vetor segundo esse dígito. Vamos utilizar um algoritmo de ordenação. Aqui estas reticências quer dizer que deste passo para este passo usamos um algoritmo de ordenação. E o algoritmo de ordenação pode ser o counting sort que vimos há pouco, mas só vamos ordenar com base no 2, no 8, no 7, no 4, no 2, no 9, no 7 e no 0. Okay? O que significa que depois desse passo o meu vetor vai ficar qual é o mais... o menor destes valores, é o 20, de acordo com o último dígito. Atenção, não é que o 20 seja o menor, mas tem o dígito 0 na posição das unidades. Então é o menor se eu só tivesse olhado para aquele dígito. A seguir, não tenho nenhum 1, tenho aqui um 2. Vem o 12, e assim sucessivamente. Okay? Numa segunda iteração, eu vou fazer essa ordenação agora olhando para o dígito das dezenas. O 2, o 12, o 5, o 6, blá, blá, blá. Quer dizer que o primeiro aqui é o 0, 9. Tem o dígito 0 nas dezenas, vai ser o primeiro, vai ser o 9, e assim sucessivamente. Estão a ver que ele já está ordenado. Okay? Mas existe aqui um passo que eu não estou a mostrar por simplificação. Como é que passa daqui para aqui? Tem um algoritmo de ordenação. Este talvez seja bom vermos aqui neste site que já tínhamos visto também na aula passada. Reparem no que é que ele faz. Ele agora vai pegar nestes valores e vai vai olhar para o dígito menos significativo. Okay? E está a colocar ali todos os que têm... isto é um vetor auxiliar que é o vetor dos dígitos. Pronto, agora está ordenado pelo dígito menos significativo. Agora vai fazer exatamente a mesma coisa para o dígito das dezenas. Acho que não vale a pena ver até ao fim, já deu para perceber a ideia, não? O que é que acontece com este... Eu disse que aqui de um passo para o outro podemos utilizar qualquer algoritmo de ordenação que ordene segundo aquele dígito. Tudo bem. Mas temos que ter cuidado com os valores repetidos, porque o radix sort só vai funcionar se, deixem-me procurar aqui um repetido, 52, 5, 12, 52, este já está. Exato, pronto. Reparem aqui, quando nós estamos na primeira iteração, pode ser logo na primeira, quando nós estamos a ver o 12 e o 52, se eu estou a ordenar pelo dígito das unidades, o 12 e o 52 são iguais. É o dígito 2, não é? E realmente o primeiro é o dígito 0, que é o 20, depois é o 12 e o 52. Mas não é igual eu ter aqui 12, 52 ou 52, 12. Se eu tiver 52, 12, na segunda iteração, isto já não vai funcionar bem. Okay? O algoritmo de ordenação que nós usarmos aqui no meio, na ordenação dos dígitos, tem que ser aquilo que nós chamamos um algoritmo estável. Eu tinha isso aqui. Não. Tirei isso. Não, está aqui. Tem que ser um algoritmo estável. O que é que é um algoritmo estável?
Um algoritmo estável é aquele que mantém os elementos na ordem, na posição original, se esses elementos forem iguais. Iguais de acordo com a função de igualdade que estamos a verificar naquele instante. Neste passo, eu digo que o 12 é igual ao 52, não é que eles sejam iguais, o dígito 2 é que é igual, o dígito das unidades é que é igual. Mas o meu algoritmo de ordenação deve ser estável. Sendo estável, ele vai colocar primeiro este 2 e só depois aquele 2, porque é a ordem com que estava originalmente. Alguns algoritmos de ordenação não são estáveis. Por exemplo, o quicksort não é estável, anda sempre a trocar, pode andar a trocar os elementos de um lado para o outro. O merge sort já é estável. Depende, alguns são estáveis, outros não são estáveis. Mas para o radix sort funcionar, existe esse requisito. O algoritmo de ordenação que usarmos entre as iterações, e pode ser um qualquer, tem que ser estável. Pode ser um qualquer, desde que seja estável. Ok? Pronto, sobre algoritmos de ordenação, acho que é isto. Acho que mais ou menos sobre os diferentes algoritmos de ordenação que estava previsto estudarmos eram estes. Como conclusão, existem imensos, e nós só vimos alguns algoritmos de ordenação, existem outros. O melhor algoritmo depende muito da situação específica que estamos a tratar. Estes algoritmos finais que vimos agora, os não comparativos, têm uma complexidade melhor que os comparativos, são lineares, mas têm o problema de se o limite, se o meu espaço de estados for muito grande, se o domínio de valores que eu estou a tratar for muito grande, posso ter que... podem ser necessários vetores auxiliares de dimensão elevada. Okay? Só são melhores, digamos assim, se esse espaço não for muito grande. É possível combinar diferentes algoritmos dentro do mesmo algoritmo, e isso é o que acontece, como já falei há bocadinho, a própria STL, o algoritmo de ordenação que a STL implementa, faz isso, utiliza o introsort, que é uma combinação do quicksort com o ipsort, e o próprio quicksort, lá dentro, na sua implementação, também usa um segundo algoritmo, que é o algoritmo de ordenação por inserção. Ou então, o que é que nós temos na STL? Na STL, nós temos implementados 2 algoritmos de ordenação, que é o sort. Porquê é que são 2? Porque existe o sort com 2 argumentos e existe o sort com 3 argumentos. O sort com 2 argumentos diz-me qual é o iterador de início e o iterador de fim que eu quero, que é a zona que eu quero ordenar. Posso não querer ordenar um vetor todo, posso querer ordenar outra coisa que não seja um vetor, posso fazer isso, porque o sort é para iteradores, não é forçosamente para vetores, é para iteradores. Então, os elementos que estão entre o iterador start e o iterador end, exclusivo, são ordenados de acordo com o operador menor que estiver definido nas estruturas de dados ou nos tipos de dados que estão a ser referenciados por esses iteradores. Existe um segundo sort que tem mais um argumento. Tem um terceiro argumento que me diz qual é a função que deve ser usada como função de comparação. Em vez de utilizar o operador menor, utiliza a função que estiver aqui neste terceiro argumento para verificar se um valor é menor que o outro. Para terminar, consegui acabar a tempo. Para terminar, só ver uma instanciação de como é que isto é feito com aqueles algoritmos da STL. E este exemplo já foi apresentado também para a pesquisa, acho eu. Vamos considerar a classe pessoa, que
tem um operador, tem um construtor e tem um operador menor, e o operador menor diz que uma pessoa é menor que outra se o seu nome for menor alfabeticamente. Bom, agora temos uma função que não, está fora da classe, não tem a ver com a classe, atenção, é uma função que está fora da classe, que aceita dois argumentos do tipo pessoa e retorna um booleano. Desculpa, isto devia ser person, esqueci-me de traduzir. E retorna um booleano. O que é que faz este comp person? Compara a pessoa. Vê se a idade da pessoa que vem no primeiro argumento é menor que a idade da pessoa que vem no segundo. Se for menor, retorna true, se não, retorna false. Vê se uma pessoa é menor que outra, faz a comparação pela idade das pessoas. Okay? Então, consideremos que temos este vetor. Esqueci de traduzir isto tudo. Eu faço uma atualização do PDF. Vamos considerar que temos um vetor de pessoas, que é o Rui, o António, a Maria, o Carlos e o Fernando, que estão colocados no vetor, com pushback, por esta ordem. Okay? E tenho o vetor VP1 e VP2, que é para podermos andar a mexer nos dois e mostrar ambas os algoritmos, ou ambas as versões do sort. Isto é o vetor original, que não tem qualquer ordem, nem de nome, nem de idade. Depois, se nós invocarmos o algoritmo, a função sort da STL, eu digo qual é o iterador para o início da zona que eu quero iterar, neste caso o primeiro elemento do vetor, qual é o iterador para o final da zona que eu quero iterar, o end do vetor, e a ordenação é feita utilizando o tal introsort e o comparador menor, o que significa que o meu vetor no final deverá ter os elementos ou as pessoas ordenadas por nome, que era o que estava no operador menor. Okay? Então, o António, o Carlos, o Fernando, a Maria e o Rui. Está certo? Se eu quiser agora ordenar, utilizando uma função de comparação que eu implemento, posso utilizar o sort, e o vetor V2 era igual a 1, desde o início até ao fim do vetor, mas agora vou utilizar a função de comparação com pessoa, que eu defini anteriormente. Este com pessoa que aqui está, tem que ser uma função que obedece, ou o cabeçalho da função tem que obedecer àquilo que está a ser invocado. Está a ser invocado para o sort entre, ou num vetor de pessoas, ou para objetos do tipo pessoa. Este com pessoa tem que ter dois argumentos, que são as pessoas a comparar. E tem que ter um valor booleano como resultado. Okay? Por isso, aquele cabeçalho daquela função como pessoa tem que satisfazer estes requisitos, que torna um booleano e tem dois argumentos que são duas pessoas. Ok? E a ordenação é feita agora, não utilizando o operador menor da classe pessoa, mas utilizando esta funçãozinha. E reparem que a ordenação já vem por idade. Pronto. E terminamos aqui aquilo que eu queria falar sobre ordenação de vetores. Recording stopped. Bom, terminei a gravação. Se tiverem alguma questão, já não estamos a gravar. Professora, eu tenho uma questão quanto ao radix sort. Radix. Duas questões, na verdade. Pode voltar uma página para a primeira. Esse K, o que ele representa exatamente? O kappa? O kappa. O kappa, isto é porque o algoritmo que é utilizado aqui no meio foi o counting sort. Percebo, então isso vai depender... Isto é a complexidade do counting sort. E o D é o número de iterações que são feitas, que é o número de dígitos. Percebo. Aqui só tem 2, são feitas 2.
O big O, no caso, vai ser, para o radic sort, vai ser, no caso, D vezes a complexidade de qualquer que seja o algoritmo. Exatamente. Sim. Tá? E a complexidade espacial? A complexidade espacial vai depender deste. Mas, Vai depender do counting sort, porque o radic sort não utiliza o próprio vetor. Vai depender o espacial vai depender do que estiver no intermédio. mas vai ser equivalente ao intermédio ou vai ser D vezes o intermédio? Não, vai ser equivalente, porque isto é equivalente. uma iteração, depois outra iteração. As variáveis Percebo. são libertadas e Percebo. começa outra vez. É um ciclo. Perfeito. Só precisas Obrigado. dos 10 dígitos. Sim, sim. Obrigado. Sim, mas cada 10 dígitos tem lá dentro uma fila de valor. Uma fila, sim, uma fila. Precisa de um vetor de 10 dígitos, que é para fazer os buckets. Pronto, isso é outra coisa. Aquilo que eu mostrei há bocadinho, já agora que estamos nisto, isto que eu estava a mostrar, pronto, isto de, deixem-me voltar. Pronto, isto que aqui está. Pronto, isto, o facto de ele estar aqui a colocar valores, colocar os elementos nesta fila, isto é o bucket sort, isto não é o counting sort. Quero eu dizer, isto é o radic sort, pronto, primeiro. Mas o radic sort o que faz é ordena dígito a dígito. Isso é o que diz o radic sort. Agora, como é que é ordenado dentro de cada dígito? Eu posso utilizar o algoritmo que eu quiser. E neste caso, estamos a utilizar um algoritmo, neste caso aqui, que está a ilustrar, estamos a usar um algoritmo que se chama bucket sort, que é muito parecido com o counting sort que falamos há bocadinho, só que em vez dele contar, ele está a criar, a guardar uma lista dos elementos iguais. Enquanto que o counting sort contava quantos elementos eram iguais a 0, ou quantos elementos são iguais a 1. Deixa eu ver se estão mais. Pronto. O counting sort aqui guardava 2. Tinha 2 elementos iguais ao dígito 1. O bucket sort não conta só, guarda os próprios elementos. Mas eu aqui preciso, o que é que eu preciso de espaço adicional? Preciso de um vetor de 10, que são os dígitos, mas depois preciso de uma fila para guardar os valores todos. Não preciso só de um vetor de 10 posições. O espaço que eu vou ocupar depende do número de elementos que eu tiver no vetor. Depende de N, pronto. No caso do bucket sort. Como eu digo, vai depender muito do algoritmo que utilizarem ali. Ok, pronto, já passamos da hora. Quem quiser tirar dúvidas pode se manter, mas quem não tiver questões, a aula, em termos de matéria, terminou. Bom fim de semana para quem for embora, mas se quiserem ficar, fiquem. Bom fim de